Olá, eu sou a Dani do Bilesura Atelier. Bem-vindos ao canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se e ative as notificações, tá bom? O passo a passo de hoje é uma técnica que tem um efeito em 3D. É muito importante para essa técnica escolher os tecidos. Então são 4 tecidos em degradê. Aqui eu utilizei os tecidos em tons de cinza. Mas aqui eu explico também como você escolher os tecidos coloridos, tá bom? Então, bora fazer? Inicialmente vamos cortar tiras de 4 tecidos, branco, cinza claro, cinza um pouco mais escuro e preto, na medida de 3 polegadas e 3/4 por 21 polegadas, 6 tiras de cada tecido. Vamos separar esses tecidos em 2 conjuntos, o cinza claro e o branco, e o cinza mais escuro e o preto. E vamos emendar os 6 conjuntos nessa sequência. Lembrando que para costurar, eu preciso deixar a margem de costura bem calibrada para 1/4 de polegada e o ponto da máquina bem pequeno. Eu deixei no 1,8. Para esse conjunto, eu vou emendar as tiras cinza e branco e assim por diante nessa ordem, até completar os 6 conjuntos, deixando as costuras abertas. Eu vou passar ferro para deixar essas costuras abertas bem assentadas, apenas pressionando o ferro. Depois de emendado, esse conjunto ficou assim. Eu inicio pelo cinza e termino com o branco. Vou fazer a mesma coisa para o conjunto mais escuro, que é o cinza e o preto. Vou iniciar no cinza e vou terminar com o preto. Agora eu vou refilar esse conjunto e vou fatiar com 3 polegadas e 3/4 até o final. E vou fazer isso para os 2 conjuntos, o claro e depois vou fazer para o escuro. Depois de cortadas as faixas, eu vou separar 5 faixas do claro e 4 faixas do escuro. Vou costurá-las intercalando uma clara e uma escura, sempre na mesma posição. Ou seja, a clara sempre vou começar pela cinza e a escura também vou começar pelo cinza. Vou juntar as costuras e vou alfinetar bem. Vou colocar um alfinete bem fino para que eu possa costurar sem tirar esses alfinetes. Assim a costura vai ficar certinha. E assim eu vou costurar todas as faixas intercalando os conjuntos. Atente-se para a posição das tiras. Ela tem que ficar desse formato. Aqui eu já emendei as 5 faixas claras e as 4 escuras. Depois que eu emendei tudo, eu vou cortar na diagonal. Então, eu vou cortar todas as diagonais em um sentido e depois no outro sentido. E vou fazer isso para a tira toda. E depois eu vou pegar a unidade que ficou e vou refilar. Agora é hora de refilar. Cada parte dessa tem que ficar com 4 polegadas e meia. Então, eu vou posicionar a régua no centro do bloco, pegando o ângulo de 45 graus da régua e vou centralizar em 2 polegadas e 1/4, que é a metade do bloco. E vou posicionar a régua bem no centro e no ângulo de 45 graus. Fora isso, eu vou verificar se todas as pontas dos 4 polegadas e meia estão coincidindo na diagonal. Daí eu vou refilar. Refilo um lado, viro o bloco e vou fazer a mesma coisa para o outro lado. O bloco tem que ficar centralizado com a linha dos 45 graus no meio e a pontinha bem certinha. Eu vou refilar dos 2 lados, então. E vou fazer isso para todas as partes que eu recortei. Agora eu vou pegar todos os quadrados que tem 4 triângulos e vou montar o meu painel. Eu vou montar o meu painel com 6 linhas por 6 colunas, mas você pode montar o que quiser, tá bom? Neste trabalho foi utilizado tons de cinza, mas e se eu quiser fazer um trabalho colorido? Aqui está um exemplo de tecidos coloridos que eu poderia usar. Então, eu utilizo o celular para achar
o tom das cores, né? O degradê. Então, qual tecido é mais escuro, né? Então, eu coloco o celular nas fotos e coloco em tons de cinza. E aí, com a imagem que aparece na tela, eu procuro qual é o tecido mais escuro e qual é o mais claro. Aqui dá para ver os tons que a gente escolheu. E agora eu vou nos coloridos para verificar quais as cores que são escuras e quais são as claras. E assim eu consigo fazer o degradê que eu quero. Essa definição de tons dos tecidos é muito importante, principalmente quando a gente quer um efeito em 3D, como é o caso desse trabalho. Tirar uma foto também ajuda muito. Aqui estão a foto dos tecidos coloridos e aqui em tons de cinza. Aqui temos um outro exemplo de tecidos coloridos e aqui em tons de cinza. A montagem do painel nós veremos no próximo vídeo, tá? Então eu vou montar o painel e vou fazer as bordas. Acompanhe o canal, tá bom? Se você ainda não está inscrito, inscreva-se e ative as notificações, que toda semana tem dicas e passo a passo para você, tá bom? Tchau e até a próxima!